Pronto, pessoal. Então vamos lá. Vamos ver equilíbrio de solubilidade nessa aula. E a gente combinou então que a partir da semana que vem eu vou mandar o material antes, os vídeos para vocês verem, e aí a aula fica mais uma discussão e exercícios sobre o que vocês já viram anteriormente. Então é isso. Ju, chegou na hora certa, ela vai começar agora. Então vamos lá, eu acho que eu preciso cortar meu vídeo e meu áudio para não dar eco. Vamos. Vamos lá? Vamos continuar o assunto de equilíbrio químico. Eu gravei vários vídeos para você de equilíbrio, tranquilo? Vários vídeos de equilíbrio iônico. E agora a gente vai falar sobre equilíbrio de solubilidade. Primeiro, eu preciso relembrar com você qual foi o conceito de solubilidade que Sassazinho te deu. Eu disse assim, solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu dissolvo numa certa quantidade de solvente numa determinada temperatura, numa determinada pressão. Então, quando ele me oferece a solubilidade de um soluto no solvente, ele está indicando para mim o limite que satura esse solvente. É essa a ideia. E isso vai indicar para mim se a solução está ou não saturada. Muito bem. Foco em mim agora. Equilíbrio de solubilidade. Primeiro você vai escrever assim, ó. Dica. Para compostos iônicos, eu quero pensar em dois. Bases e sais. Para compostos iônicos e pouco solúveis em água. Combinado? Então, para eu pensar nesse tipo de equilíbrio, na situação que eu vou propor para você hoje, estou pensando em base, estou pensando em sal, compostos iônicos, pouco solúveis em água. Maravilha? Atenção! Quando eu dei aula para você de equilíbrio, lembra que eu falei que tem uma constante que chama Kc? Kc, constante de equilíbrio que mexe com concentração. Concentração em mol por litro. Essa constante Kc hoje, ela vai se chamar Ks. Tudo bem que o nome é bastante didático? Chama Ks porque é constante de solubilidade. Ou então, eu posso chamar de Kps, constante do produto de solubilidade. Beleza, tem? Tranquilo? Foco em mim agora. CaCO3. Sólido. Sassá, como é que eu sei que carbonato de cálcio é sólido? Porque carbonato de cálcio é um sal, é um composto iônico. A 25 graus Celsius é sólido. Sassazinho
vai pegar esse mocinho e vai colocar em água. Tudo bem que o fenômeno é reversível? Beleza, foco em mim. Esse sólido, ainda que ele seja pouco solúvel em água, ele vai se solubilizar. É pouquinho, mas ele vai se solubilizar. Como o composto é iônico, olha o pulo do gato, tudo que dissolve, dissocia. Então eu tenho Ca2+, e eu tenho CO3 2-. Aquoso. Sassá, como chama a reação direta? A reação direta chama dissolução seguida da dissociação. E como chama a inversa? A inversa é a precipitação. Ou, se você prefere, é a formação do corpo de chão ou do corpo de fundo. No equilíbrio, existe o sólido. Como é que chama esse sólido? Corpo de chão, corpo de fundo, precipitado. E os íons que pertencem à solução saturada. Concorda? Quando é que a solução está saturada mesmo? Quando a quantidade de soluto dissolvido corresponde ao máximo possível em uma certa temperatura. Sassá, você está contando para mim que então a solubilidade do carbonato de cálcio em água é muito pequena. É exatamente isso. A solubilidade do CO3 em água a 25 graus Celsius, 2 pontinhos, 1 miligrama por litro. Olha o que eu estou contando para você. Que cada litro de solvente, cada litro de água a 25 graus Celsius é capaz de solubilizar apenas 1 miligrama de carbonato de cálcio. Por isso que às vezes você chamava ele de insolúvel em água. Note que eu estou contando para você que a palavra insolúvel aqui é inapropriada. Porque se ele fosse insolúvel, quando eu colocasse ele em água, não teria íons. Para dissociar, primeiro precisa dissolver. Dissolve pouco, mas tudo que dissolve vai dissociar. Tudo bem até aí? Maravilha. Agora preciso de você. No equilíbrio, dois pontinhos. V1 é igual a V2. Quem é V1 mesmo, Sassá? V1 é a velocidade da reação direta. É a velocidade da dissolução seguida da dissociação. Primeiro precisa dissolver para posteriormente dissociar. Perfeito? E V2 é a velocidade da precipitação. Então o sistema estabelece um equilíbrio.
quando a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. O sistema entrou em equilíbrio, podemos calcular uma constante de equilíbrio, cujo nome é Kc. Por que chama Kc mesmo? Chama constante de equilíbrio porque mexe com concentração em mol por litro. Por isso o nome Kc. Essa constante Kc pode ser chamada de Kps, constante do produto de solubilidade. Vamos ver se você tem boa memória? Como é que eu faço para escrever a expressão da constante? Lado direito sobre lado esquerdo. Lembra que eu falei para você? Sólido não participa da expressão matemática da constante de equilíbrio. Quando eu olho para o sólido, eu chamo ele de 1. Então é a concentração de íon cálcio que multiplica a concentração de íon carbonato. Portanto, o Kps é o produto dos íons que compõem a solução saturada. Então, agora eu preciso muito de você. Esse S é a solubilidade. Olha o título da aula. A solubilidade é a concentração da solução saturada, que eu expressei em miligrama por litro. Que eu já sabia que é um valor pequeno, porque carbonato de cálcio é pouco solúvel em água. Maravilha. Quero achar a constante que expressa esse equilíbrio. O que é a constante do produto de solubilidade? É o produto dos íons que pertence ao equilíbrio. É o produto dos íons que compõem, que pertencem à solução saturada. Não pode se esquecer, o equilíbrio só se estabelece quando o sistema é necessariamente heterogêneo. Quando o sistema é bifásico, portanto convivem duas fases, o sólido, o precipitado, o corpo de chão, o corpo de fundo e os íons que pertencem à solução saturada. Embora exista sólido, o sólido não entra na constante de equilíbrio. No cálculo da constante entram apenas os íons que compõem o equilíbrio. Beleza? Agora dá uma olhadinha. A concentração tem unidade. A constante de equilíbrio não tem. Mas duas coisas você precisa entender. Como a gente está mexendo com compostos que são pouco solúveis em água, a solubilidade vai ser sempre muito pequena, então vai dissolver sempre muito pouco. A concentração de íons na solução será sempre muito pequena e a constante de equilíbrio será igualmente pequena. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou parar um minutinho, eu vou apagar para a gente poder continuar, porque eu quero continuar essa mesma linha de raciocínio. Olha só o que eu vou fazer agora. A massa molar está aqui. A solubilidade que eu te ofereci foi de 1 miligrama por litro. Considerando a temperatura como 25 graus Celsius. Tudo bem? Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso para mol por litro. Lá vai você me ajudar. 1 mol de CaCO3 são 100 gramas. Vem da massa molar.
X. Dez a menos 3 gramas. Tudo bem que o 10 a menos 3 vem daqui? Mili. 10 a menos 3 gramas por litro. Isso vai me dar 10 a menos 5 mol por litro. O que eu acabei de achar? Com a massa molar, que você não precisa decorar, eu transformei a solubilidade que foi dada em miligrama por litro para mol por litro. Perfeito? Sassá, por que você fez isso? Vamos escrever a equação outra vez. Equilíbrio, a água, o sólido e os íons que compõem a solução saturada. Agora preciso de você, hein? Eu vou pegar uma pedrinha, o carbonato de cálcio, e vou colocar na água. Se essa pedrinha ficasse na forma de pedrinha, ou seja, se ela fosse totalmente insolúvel, em água eu não teria íons. Você, serelepe, enxerga que esse sólido, ele se divide em 2 íons. Tudo bem para você que os íons têm uma mesma origem? Então, quando eu coloco um sólido em água e esse sólido se dissolve, os íons têm uma mesma origem, os íons satisfazem a chamada proporção estequiométrica. Como a proporção estequiométrica é 1 para 1, 10 a menos 5, mol por litro. 10 a menos 5 mol por litro. Beleza? Sassá, então você está dizendo para mim que a concentração do íon cálcio e a concentração do íon carbonato são iguais por 2 motivos. Motivo número 1, o íon carbonato e o íon cálcio vêm de um mesmo lugar. Motivo número 2, tem a mesma proporção estequiométrica. Agora eu vou achar o KPS. É a concentração do íon cálcio que multiplica a concentração do íon carbonato. O que eu disse mesmo? O que é o KPS? É o produto dos íons que pertencem à solução saturada. Ó. Solubilidade é a concentração da solução saturada. Tenho a concentração da solução, tenho a concentração dos íons. Consigo achar a constante de equilíbrio. E nesse caso, a constante de equilíbrio vale 10 a menos 10. Agora eu quero um favorzinho seu. Constante de equilíbrio não tem unidade. Solubilidade tem unidade. Como é que eu comecei a aula? Dizendo para você que quando você mexe com esse tipo de equilíbrio, você sempre vai mexer com compostos iônicos pouco solúveis em água. Então são substâncias iônicas, em geral sais, em geral bases, que são colocadas em água, que estabelecem um equilíbrio entre o sólido não dissolvido, os íons da solução saturada. O que o examinador sempre me pede para achar?
a solubilidade, a concentração da solução saturada, eventualmente em diferentes unidades, ou então a constante de equilíbrio. O que você já pode colocar na sua cabecinha? Solubilidade sempre pequena, constantes de equilíbrio sempre muito pequenas. Nessa primeira ideia que eu te dei, eu te ofereci a solubilidade em miligrama por litro, transformamos em mol por litro, com a utilização da massa molar, e com o equilíbrio, eu achei a constante de equilíbrio. Beleza? Maravilha. Eu vou apagar. Agora eu vou te dar um exemplo diferente. Vou te dar um spoiler. Vou fazer o oposto. Eu vou te oferecer a constante de equilíbrio. A gente vai achar a solubilidade. E a gente vai achar até o pH. Me dá só um minutinho. Vamos continuar? Olha a ideia que eu vou te propor. Hidróxido de magnésio, lembra? Sal, base. 25 graus Celsius, KPS 3,2 vezes 10 a menos 11. Constante pequena, eu entendo que essa substância é pouco solúvel em água. Eu vou te propor algumas perguntas. Primeira pergunta. Eu vou achar a solubilidade do hidróxido de magnésio. Sassá, eu esqueci o que é solubilidade mesmo? É a concentração da solução saturada. Eu vou achar a solubilidade a 25 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura afeta a solubilidade em mol por litro. Então você percebeu? Estou te propondo uma ideia diferente da outra ideia. Ali eu ofereci a solubilidade, a gente achou o KPS. Aqui eu estou fazendo o caminho inverso. Tudo bem que isso é um antiácido estomacal? Eu vou achar o pH a 25 graus Celsius. Na verdade, eu vou descobrir a concentração de OH-, combinado? Com a concentração de OH-, eu vou achar o POH, combinado? E a soma do pH mais o POH é 14, porque a temperatura é 25 graus Celsius. Maravilha? Ótimo. Os alunos dizem assim para mim, Sassá, não sei por onde eu começo. Vamos começar pelo equilíbrio. Ó, mexeu com KPS, é sempre assim. Do lado esquerdo, a gente coloca o sólido. Quem é o sólido no caso? O hidróxido de magnésio. A representação da reação que é reversível. A água, porque o equilíbrio se dá entre o sólido e os íons que compõem a solução saturada. Mg2+, OH-, maravilha. Aquoso aqui. Tudo bem que eu tenho dois grupos OH? Então a proporção é 1:2. Maravilha. Me ajuda, por favor. Vamos escrever primeiro a expressão da constante de equilíbrio. Como é que é mesmo que o Sassá fala? Lado direito, sobre lado esquerdo, sólido não entra na constante de equilíbrio. A gente vai chamar sempre o sólido de 1. É a concentração de Mg2+,
que multiplica a concentração de OH menos elevado ao quadrado, por causa desse 2. Maravilha? Foco em mim agora. Tudo bem que os íons vêm de uma mesma origem. O cátion, o ânion, vêm de um mesmo sólido. Como é que é mesmo? Peguei uma pedrinha, joguei essa pedrinha na água, essa pedrinha foi se dividindo, foi se solubilizando, ainda que se solubilize pouquinho, e aí essa pedrinha foi se separando em íons. A concentração dos íons satisfaz a proporção estequiométrica. Tudo bem que a proporção é 1:2? Olha o pulo do gato. Vou chamar aqui de x. Então aqui é 2x. Aqui é x. Aqui é 2x ao quadrado. Combinado? Então, o KPS vai ficar 4x ao cubo. Tudo bem? 4x ao cubo vou mexer nesse númerozinho, tá bom? Vou multiplicar e dividir por 10. Então vai ficar 32, 10 a menos 12. X ao cubo, 8, 10 a menos 12. Agora eu vou extrair a raiz cúbica. Extrair raiz cúbica de potência de 10, é só dividir por 3. Portanto, x é 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Foco em mim agora. Sassá, quem é esse x? Esse x é a solubilidade. Esse x é a solubilidade que está expressa em mol por litro. Olha o meu raciocínio. Tudo que dissolve, dissocia. Dissolveu x, solubilizou x, dissociou x desse, 2x desse, já que a proporção é 1:2. Portanto, isto é o meu item A. Maravilha? Agora, eu quero achar o pH. O que eu falei para você? Eu te dei o caminho. Com a concentração de OH-, eu acho o pOH e depois eu acho o pH. Vamos lá? Concentração de OH-. Tudo bem que é 2x? Então é 4, 10 a menos 4 mol por litro. Maravilha? Agora eu vou achar o pOH. Menos logaritmo da concentração de OH menos. Sassá, então não tem como escapar do log. Não tem como escapar no log. Então isso vai ficar menos log de 2 ao quadrado mais o log de 10 a menos 4. Tudo bem? Não tem uma propriedade
que transforma o produto numa soma. Beleza? Portanto, o POH vai ficar 4 menos 2 log de 2. POH igual... Sassá, eu preciso saber quanto vale o log de 2 na base 10? Não, o examinador vai contar para mim. Vamos dizer que o log de 2 na base 10 seja 0,3. Isso foi dado na prova, não preciso me preocupar. 2 vezes 0,3, 0,6. Então, o POH, 3,4. A soma dos dois tem que ser 14. Então, o pH é 10,6. E isso é o que eu chamei de item B. Você já esperava achar um pH maior do que 7. Afinal de contas, a gente aprendeu que um antiácido tem necessariamente caráter básico, a 25 graus Celsius tem que ter um pH maior do que 7. Note que esse exercício é diferente. Eu te dei a constante de equilíbrio, você escreveu a reação, beleza? Achei a concentração dos íons, achei a solubilidade. Um dos íons altera o pH, achei inclusive o pH. Tudo bem? A prova do Enem cai KPS? Cai. E, em geral, cai com o princípio de Le Chatelier. Eventualmente, possa cair KPS com conta? Pode. Você está vendo isso que o Sassazinho acabou de fazer? A gente está falando de um exercício da FUVEST. Ou seja, eu estou te dando um exemplo da FUVEST. Então, primeiro lugar, olha o pulo do gato. Só mexo com compostos pouco solúveis em água, compostos iônicos. Equilíbrio sempre entre o sólido e os íons. Solubilidade, concentração da solução saturada. KPS, produto dos íons que compõem a solução saturada. Sólido não entra na constante de equilíbrio. Tenho a solubilidade, acho a constante. Tenho a constante, encontro a solubilidade. Beleza? Eu vou apagar novamente e aí eu vou te dar um exemplo para você perceber como se encaixa o princípio de Le Chatelier aqui. Me dá só um minutinho. Olha a ideia que eu vou propor para você. A gente acabou de falar do hidróxido de magnésio. Beleza? Olha o que eu fiz. Eu escrevi o equilíbrio, mas agora eu quis escrever de uma maneira diferente para chamar bastante a sua atenção. Tudo bem que a reação é reversível? Tudo bem para você que eu coloquei as flechinhas com tamanhos diferentes? Tudo bem que essa prevalece? Então prevalece a reação inversa sobre a direta? O que eu entendo por isso? Eu entendo que hidróxido de magnésio é pouco solúvel. Não é à toa que ele é vendido comercialmente com o nome de leite de magnésia. Então, quando você compra um antiácido na farmácia, esse nome leite de magnésia está associado ao fato de você ter uma, olha o nome, suspensão. Suspensão caracteriza sistema heterogêneo. Na suspensão, eu tenho o sólido em equilíbrio com os íons. Beleza? Não é à toa que nesse tipo de medicamento está escrito assim, agite antes de usar. Porque quando você pega o frasco e deixa em repouso, o que acontece? As fases se separam. E para ingerir o antiácido,
eu preciso de uma concentração de íons OH- significativa. Se você não agita na solução saturada, a gente calculou, você tem uma concentração de íons OH- muito pequena. Então a ideia de você agitar é você ingerir uma concentração de íons OH- um pouquinho maior. Entendeu a ideia? Maravilha. Agora olha a pergunta que eu vou te propor. O que ocorrerá com a solubilidade? Eu vou responder pelo princípio de Le-Chatelier. O que ocorrerá com a solubilidade do hidróxido de magnésio pela adição de solução de ácido clorídrico? Pode parar. Se o equilíbrio for deslocado para a direita, a concentração de íons vai aumentar, a solubilidade vai aumentar. Se o equilíbrio for deslocado para a esquerda, a concentração de íons vai diminuir, então a solubilidade vai diminuir. Então o pulo do gato é deslocamento para a direita, solubilidade aumenta. Deslocamento para a esquerda, solubilidade diminui. Perfeito? Você precisa lembrar que o ácido clorídrico é um ácido forte, que está totalmente ionizado. Estou adicionando H+. Beleza? Olha o que vai acontecer. O H+ que você está adicionando vai reagir com o OH-. Então, olha só. Haverá a reação. 2 pontinhos. H+. H+ está vindo da onde? Da ionização do ácido clorídrico. Mais OH-. O OH- está vindo da onde? Do equilíbrio do hidróxido de magnésio. E essa reação vai produzir água. Como é que chama essa reação? Chama neutralização. Então, o que você tem que me ajudar? O H+ vem do HCl. O OH- está vindo do equilíbrio do hidróxido de magnésio. Beleza? Então, olha só. O que vai acontecer? Ocorrerá a diminuição vou colocar um símbolo que você conhece bem, concentração de OH-. Claro, né? Eles vão reagir. O H+, que vem da ionização do ácido clorídrico, vai consumir o OH- que vem do hidróxido de magnésio. E, pelo princípio de Le-Chatelier, Sassá, você acha importante colocar o nome do mocinho na resolução? Acho. Tem que citar o nome. Princípio de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le-Chatelier. O equilíbrio será deslocado para, calma, chama princípio da fuga ante a força. Você produz uma perturbação, o equilíbrio se recompõe para minimizar o que foi feito. A perturbação é a entrada do H+.
A modificação é o consumo do OH-. O equilíbrio vai fazer o que então? Ele vai promover um deslocamento para repor o OH-. O equilíbrio será deslocado para repor os íons OH- para a direita. Agora vamos concluir. Assim, a solubilidade do MgOH2 aumenta. Preciso de você agora. O que eu contei para você? O que está escrito aqui? Que hidróxido de magnésio é mais solúvel em meio ácido do que em meio neutro. Eu posso te dar um exemplo perfeito para isso. Bem legal. Vai na farmácia. Qualquer farmácia. Você consegue comprar um pouquinho de leite de magnésio. Pega 2 copinhos. Em um copinho, você vai colocar um pouquinho de leite de magnésio. Põe só um pouquinho para não gastar muito. Aí acrescenta um pouco de água. Água da torneira. Aspecto leitoso. Sistema heterogêneo. Tudo bem? Foco em mim agora. Em casa você não tem ácido clorídrico. Você poderia comprar em qualquer loja de material de construção, chama ácido muriático. Mas não, vou pegar alguma coisa que você tem em casa. Em casa você não tem ácido clorídrico. Mas você tem um outro ácido. Ainda que seja fraco, ele vai resolver o nosso problema. Na sua casa você tem vinagre. Vinagre é uma solução aquosa que contém ácido acético. Beleza? Vai lá na despensa, pede para a mamãe autorização, para a mamãe não ficar brava. Pega aquele copinho, põe mais um pouquinho de leite de magnésio e coloca um pouquinho de vinagre. Aí você pega uma colher e mexe um pouquinho. Joga mais um pouquinho de vinagre. Sabe o que você vai perceber? Que esse aspecto leitoso, ele começa a se desfazer. E esse aspecto leitoso não demora muito. Vai dar um aspecto incolor, como se fosse essa água que eu estou te mostrando. Significa dizer que o que está acontecendo é o H+ proveniente da ionização do ácido acético vai consumir o OH-. O equilíbrio do leite de magnésia vai ser deslocado para a direita para repor o OH-. E a solubilidade vai aumentar. E o que vai acontecer é que aquele aspecto leitoso, você vai reparar que ele vai desaparecer. E posso te contar uma coisinha? Se você colocar a mãozinha no fundo do copo, você vai perceber que o copinho ficou quentinho, quentinho. Sassazinho contou para você. Essa reação chama neutralização. Toda neutralização é exotérmica. E eu contei para você em aula que sensação de processo exotérmico é sensação de quente. Beleza? Te dei a ideia de KPS. Te dei a ideia teórica de KPS, te dei um exemplo para você calcular a solubilidade, para você calcular a constante, e estou mostrando para você que exercícios de KPS são muito frequentes com a utilização do princípio de Le Chatelier. Tudo bem? Até um próximo vídeo. Chance, eu estou do seu lado.
E aí, pessoal, o que acharam? Por hoje é isso. É... Vitor, me conta da experiência do Berlane. Fiquei curioso agora. Água do feijão preto? Eita, professor. Então, ele deixou o feijão preto de molho, né? É, Acho que em torno de 12 horas. tá, Então, aí aquela água, né, do é, molho, ela ficou meio que marrom, na verdade. E aí, em seguida ele pegou limão é. e ele colocou o líquido do limão na água e mexeu. O intuito era ficar incolor, né? Mas acabou que não ficou tão incolor. Aí ele pegou uma outra que ficou um pouco mais incolor. É coisas de ao vivo, né? Que dá suas Ah, eu fiz isso ao complicações. vivo. Puta, que legal, que legal. Tá bom, vou conversar com ele, tô curioso agora. Eu não conhecia essa experiência. Eu espero que seja a mesma, né? Ou eu tô inventando coisa da minha cabeça. Eu acho que não. E aí, gente, o que vocês acharam da KPS? Já conheciam KPS, não? O professor tinha falado um pouco sobre isso, professor Berlin. É. O Berlani? Não. É ele mesmo. É que eu falo o nome tudo errado do povo Não, aqui, mas né? o nome. Berlin. O nome dele é difícil. Mas e aí, Juan, Mário, Ju, como é que estão? Beleza. Deixa eu parar de gravar, aí acho que vocês ficam mais de boa. Então é isso. Pro pessoal que tá vendo de casa, é, pra semana que vem eu vou mandar um vídeo antes. Você já deu uma olhada e na hora que vem a gente vem mais pra discutir e pra ver os exercícios. Belezinha, professor. A Vitória